A questão é se você está se aproximando ou se acredita que os UI estão se aproximando de atacar instalações nucleares iranianas. Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu não posso dizer isso, certo? Você realmente acha que eu vou responder essa pergunta? Você vai atacar o componente nuclear iraniano? E em que horário exatamente, senhor? Senhor, atacaria? Pode nos informar para que possamos assistir? Você nem sabe se vou fazer isso. Você não sabe. Talvez eu faça isso. Talvez eu não faça. Quero dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer. Posso te dizer isso, mas o Irã está com muitos problemas e eles querem negociar. E eu disse, por que vocês não negociaram comigo antes de toda essa morte e destruição? Por que vocês não negociaram? Eu disse para as pessoas, por que vocês não negociaram comigo 2 semanas atrás? Vocês poderiam ter se saído bem? Vocês teriam um país. É muito triste assistir a isso. Quero dizer, eu nunca vi nada parecido. É tão, sabe, todo mundo achava que seria o contrário. Eu não achava isso. E eu estava dizendo para ele, você entendeu, você tem que fazer alguma coisa, você tem que negociar. E no final, no último minuto, eles disseram, não vamos fazer isso. E eles foram atingidos. Lembra dos 60 dias? Então vieram os 60. Então o número 61 vai se tornar um número muito famoso. Aquele foi um baita golpe, aquele primeiro golpe. Aquele foi um baita golpe. Não é sustentável, para ser honesto. Foi aí que acabou. Acabou na primeira noite. Sim. Então você acha que agora é tarde demais? Sério? Nada é tarde demais. A única coisa que é tarde demais é o Powell. Powell está atrasado demais. Tarde demais, Powell. TOL. O quê? Os iranianos contataram? Sim. Eu disse, está muito tarde, sabe? Eu disse, está muito tarde para conversar. Senhor, presidente, talvez nos encontremos. Eu não sei, há uma grande diferença entre agora e uma semana atrás, certo? Muita diferença. Você disse que talvez a gente esteja. É sobre qualquer um. Eles até sugeriram vir à Casa Branca. É uma grande diferença. Mas eles sugeriram que viessem à Casa Branca. Isso é, você sabe, corajoso, mas sabe, não é fácil para eles fazerem isso. Mas eles sugeriram porque eu não posso ir agora por causa do que está acontecendo. Tive que voltar mais cedo do G7, que foi ótimo, aliás, no Canadá. Realmente incrível, pessoas boas. Existe a possibilidade de que na próxima semana ou antes você seja alguma peça de... Bem, eu não sei por quanto tempo isso ainda vai durar. Eles estão totalmente indefesos. Eles não têm defesa aérea nenhuma. Eles foram totalmente capturados. Sabe, nós dominamos totalmente o espaço aéreo, Brian. Senhor, presidente, o senhor tem sido bastante compassivo em relação à sugestão do povo iraniano. Eu conheço muitas pessoas do Irã, de Nova York, de Washington, principalmente de Nova York. Eles são pessoas incríveis. Eles são inteligentes. Eles são cheios de energia. Eles podem ser difíceis, mas você também pode ser. Sabe, não, eles são ótimas pessoas, pessoas inteligentes. E essas pessoas estão apanhando para valer agora. E isso é realmente uma pena. É tão estúpido. É tão estúpido. Essa é outra, sabe? Rússia e Ucrânia é tão estúpido. Nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Vocês concordam com isso, certo? Nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Putin nunca teria feito isso. E eu falei com ele ontem e disse, sabe, ele realmente se ofereceu para ajudar a mediar. Eu disse, me faz um favor, media o seu próprio. Vamos mediar a Rússia primeiro, ok? Eu disse, Vladimir, vamos mediar a Rússia primeiro. Você pode se preocupar com isso depois. Mas, eu acho que isso também vai se resolver, mas é que tantas pessoas já morreram. O grande problema nisso é que muito mais pessoas morreram do que foi noticiado na Ucrânia, Rússia. Muitas mais pessoas. Sim, mas... Um prédio desaba, eles dizem, ninguém se feriu, sabe? É tipo, ridículo. Senhor presidente, o que significa rendição incondicional? Rendição incondicional. 2 palavras muito simples, muito simples. Rendição incondicional, isso significa que já deu para mim, ok? Já deu, eu desisto. Chega. Aí nós vamos explodir todo o material, você sabe, todo o material nuclear que está espalhado por lá. Israel. Não, eles tinham mais intenções. Você sabe, há 40 anos eles vêm dizendo morte à América, morte a Israel, morte a qualquer outro que eles não gostem. Eles eram valentões. Eles eram valentões de pátio de escola. E agora eles não são mais valentões, mas vamos ver o que acontece. Olha, nada está terminado até que esteja terminado. Você sabe, guerra é muito complexa, muitas coisas ruins podem acontecer, muitos caminhos podem ser tomados. Então eu não sei, eu não diria que já vencemos alguma coisa. Eu diria que, com certeza fizemos muito progresso e vamos ver
A próxima semana vai ser muito importante. Talvez menos de uma semana, talvez menos. Existe um... Mas há alguém aqui que disse que seria aceitável ter um país hostil, muito, sabe, realmente fanáticos, mas permitir que um país hostil tenha uma arma nuclear que poderia destruir 40 quilômetros, ou até muito mais do que isso. Poderia destruir outras nações só com a brisa levando o pó. Você sabe, né? Esse pó vai para outras nações e elas são dizimadas. Essa simplesmente não é uma ameaça que se pode tolerar. E nós temos sido ameaçados pelo Irã há muitos anos. E se você voltar e olhar para a minha história, se você voltar 15 anos, eu já dizia, não podemos deixar o Irã conseguir uma arma nuclear. Eu venho dizendo isso há muito tempo e agora eu quero dizer isso mais do que nunca. Sim? Uma pergunta sobre deportações. O senhor disse na semana passada que mudanças viriam para os fazendeiros que viram muitos dos trabalhadores de quem dependem serem levados. Mas então o DHS disse que a fiscalização nos locais de trabalho continuaria, sendo um pilar fundamental. Sua mensagem para os fazendeiros? Precisamos tirar as pessoas ruins daqui primeiro. E estamos fazendo isso. Estamos tirando milhares deles. Assassinos, traficantes de drogas, pessoas mentalmente insanas vindas de sanatórios. O que eles nos deram, pessoal, eles deram. Tem alguém aqui que seja membro do... Não, acho que não. Vocês conhecem todas essas pessoas há muito tempo. Há algum imigrante ilegal aqui agora? Não. Se houver, eles vão descobrir. Eles vão checar vocês. Você não vai acreditar. Sua vida inteira vai ser destruída por causa desta coletiva de imprensa. Veja, eles vão destruir essas pessoas. Eu não queria dizer isso antes deles se levantarem, mas eles vão acabar sendo Ele é um fulano de tal, esse aqui é de você sabe de onde. Não se preocupe, acho que você vai ficar bem. Claro. Eu vou estar bem atrás de você. Obrigado. Bem atrás de você. Eu vou estar bem atrás de você. Agora veja, nós temos que cuidar dos nossos fazendeiros. Temos que cuidar das pessoas que administram lazer, hotéis. Quero dizer, temos que cuidar deles. Mas o mais importante é que precisamos tirar os criminosos do nosso país. E o Biden deixou entrar milhares e 11.888 assassinos. Muitos deles assassinaram mais de uma pessoa. Você acredita nisso? Muitos, quase 50% deles assassinaram mais de uma pessoa. Ele deixou eles entrarem no nosso país. Esvaziaram as prisões de países do mundo todo, do Congo, da Venezuela, de todo lugar. Esvaziaram as prisões, muitos deles. Eu faria o mesmo. Se eu estivesse comandando um desses países, eu teria esvaziado minha população carcerária para os... Muitos países fizeram isso e nós estamos tirando eles daqui, ok? Estamos tirando eles daqui. Muito obrigado. Vamos assistir. Brian vai, está bem? Só ia fazer um complemento sobre imigração. Sim. Você pode comentar sobre o impacto do Trump Card? Sim. Temos uma coisa chamada carta de trunfo. Isso nunca foi feito ou pensado antes. E por 5 milhões de dólares, geralmente são pessoas que trabalhariam para empresas, como a Apple, que eu acho que vai comprar muitos deles porque não conseguem trazer pessoas para o país. Você sabe, se você entra pela fronteira sul, não tem problema nenhum. Você pode ser um criminoso, pode ser um traficante de drogas e não tem problema algum. Mas se você se formar em primeiro lugar na sua turma, em uma grande escola, não consegue um emprego porque não há acesso para conseguir isso. Você não consegue um green card. Então nós vamos vender isso para as pessoas. Em alguns casos, pessoas ricas, em outros casos, pessoas que não são ricas. Eles serão pagos para universidades. Veja Harvard, eles têm 53 bilhões de dólares. Isso tudo está chegando ao fim. É impressionante o que nós descobrimos, que vergonha. Quinto, eles têm os 53 bilhões de reais. Nós demos a eles 5, 6 e algumas pessoas dizem que chega a 9 bilhões de dólares em um curto período de tempo. Então isso está realmente chegando ao fim. Eles querem fazer um acordo mais do que... Eu diria que Harvard quer fazer um acordo mais do que o Irã quer fazer um acordo e o Irã quer fazer um acordo. Mas quero dizer, muitas coisas, veja, muitas coisas estão acontecendo em várias frentes, Brian. Muitas coisas boas estão acontecendo e, francamente, sabe, é um pouco como costumávamos dizer liberal, agora eles dizem progressista. Eu uso a palavra liberal. Progressista é uma palavra muito bonita porque eles estão destruindo o país. Eles estão realmente destruindo, esses políticos liberais estão destruindo o nosso país. Olha o que eles fizeram durante os 4 anos de Biden. Quero dizer, estamos trabalhando em... Quero dizer, grande parte do nosso esforço vai para tirar do país pessoas que nunca deveriam ter estado aqui em primeiro lugar. O que ele fez com este país? Não é ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Todo mundo sabe disso. São outras pessoas. É a Lisa, esse aqui, aquele outro.
todas essas pessoas, toda a escória que estava ao redor do salão oval, sabe? Do salão oval, ou ao redor da linda mesa Resolute, dizendo para esse cara, aqui, faça isso, faça aquilo, e nem sequer dizendo para ele. Eles simplesmente iam até a caneta automática e assinavam o que quisessem assinar. Porque, diga o que quiser sobre o Biden, ele não era a favor de fronteiras abertas. Ele não era a favor de transgêneros para todo mundo. Ele não era a favor de homens competindo em esportes femininos. Mas ele não faz a menor ideia do que está, ele não faz ideia. E eles ficaram muito irritados. Eles queriam o Bernie Sanders, e depois de mais ou menos uma semana com esse cara, eles disseram, espera aí, acabamos de encontrar ouro, esse cara não tem noção nenhuma, ele vai fazer qualquer coisa que a gente mandar. E então perceberam que nem precisavam pedir permissão. Eles simplesmente vão até a caneta automática. Isso é uma subversão. Isso é uma tomada do nosso governo. E vocês deveriam começar a prestar atenção nisso. Isso é uma tomada, além de terem trapaceado, acho que vocês viram ontem, saiu sobre a China e as placas de licença. Dezenas de milhares de cartões, eles usaram esses cartões para votar na segunda eleição, a minha segunda, a de 2020. Porque como todo mundo aqui sabe, eu venci aquela eleição por uma grande margem, mas a única coisa boa que posso dizer é que este é um mandato muito, muito mais histórico do que eu acho que teria tido em um segundo mandato. Esta é uma eleição muito mais histórica e agora vamos erguer um belo mastro de bandeira e vamos hastear a bandeira e espero que vocês aproveitem e vamos ver como as pessoas de verdade trabalham. Essas são pessoas de verdade. Vocês não são pessoas de verdade. O trabalho de vocês é fácil demais, ok? Muito obrigado. Qual a altura do mastro da bandeira? Quase 30 metros. Rapidinho sobre o Paquistão, senhor. O senhor tem uma reunião hoje com o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão. O que o senhor espera alcançar diplomaticamente? Bem, eu impedi uma guerra entre o Paquistão. Eu adoro o Paquistão. Acho que Modi é um homem fantástico. Falei com ele ontem à noite. Vamos fazer um acordo comercial com o Modi da Índia. Mas eu impedi a guerra entre o Paquistão e a Índia. Esse homem foi extremamente influente para impedir isso do lado do Paquistão, Modi do lado da Índia e outros também. E eles estavam indo para o confronto, e ambos são países nucleares, eu consegui impedir. Acho que não tive uma única matéria. Será que escreveram uma matéria sobre mim? Eu impedi uma guerra entre duas grandes nações, grandes potências nucleares. Acho que não escreveram uma matéria sobre isso, mas tudo bem. Sabe por quê? O povo sabe. Alguém escreveu aquela história sobre a guerra? Você escreveu? Eu escrevi uma. Você escreveu? Claro. Você escreveu. Sim. Jornalistas pediram seu envolvimento. Algum ajuste precisa ser feito para o Marine One nas partidas e chegadas? Não. Colocamos o Marine One bem longe. Fizemos isso em conjunto com a Força Aérea, com o Exército, com todo mundo, e todos aprovaram. Nós não, precisamos manter bem longe. Está bem longe de... O Marine One está lá fora, está no campo. Então é preciso manter uma certa distância. Estamos a cerca de 3 vezes essa distância, ok? Muito obrigado a todos. Você pode compartilhar o que disse ao primeiro-ministro Netanyahu sobre se envolver? Obrigado, imprensa. Obrigado, imprensa. Isso foi incrível.